Boa tarde, pessoal. Como estão todos? Segundo dia do Congresso de Redes de Recarga. Galera chegando aí. Hoje, pessoal, nosso último painel do dia, né? Já tivemos bastante conteúdo, já tivemos várias trocas aí, então, dia muito interessante, vários insights sendo gerados também. Então, hoje, a gente vai falar com um dos protagonistas desse mercado. A gente vai conversar aqui com o Danilo. O Danilo é responsável aqui pela rede GoElectric, é um dos protagonistas aí do mercado de mobilidade elétrica, né? A GoElectric é conhecida pela conquista de maior MSP, foi premiada no nosso evento Convenção Voltbras nesse ano. Então, a gente vai trazer o Danilo aqui para compartilhar um pouquinho de como tem sido a experiência dele, o que ele está sentindo desse mercado. E então, o Danilo vai chegar aí para conversar e compartilhar com todo mundo. Boa tarde, Kevin. Um prazer estar aí com você. Boa tarde, Danilo. Tudo certo por aí, meu querido? Tudo perfeito. Coisa boa, Danilo. Então vamos lá, para a gente começar já com o pé direito, sem mais delongas. Queria que tu começasse compartilhando um pouquinho com a gente aí, um pouco da trajetória da GoElectric e, obviamente, se apresenta aí também, fica bem à vontade, Danilo. Vamos lá. A GoElectric é um braço, né, nos segmentos que nós atuamos, na parte de infraestrutura de recarga. Nós iniciamos as nossas atividades em 2021 com a criação de um portfólio de equipamentos que vai desde 3,5 kW a 480 kW. Então, nós temos aquela faceta de distribuidor de equipamentos junto ao mercado, na pasta de infraestrutura, e dentro do ecossistema de infraestrutura de eletromobilidade, nós atendemos a todos os tipos de demandantes, desde os usuários de veículos elétricos que desejam instalar uma estação de recarga em sua residência, condomínios verticais, condomínios horizontais, empresas que já estão fazendo a transição de suas frotas logísticas para veículos elétricos, na comercialização e no comissionamento de instalação de carregadores, e no conceito que nós chamamos de Charge as a Service, na prestação de serviço de recarga em contrapartida de um fator monetário, nós temos aí a implantação da nossa rede de recargas, GoElectric, com a implantação de hubs de recargas nas rodovias e também nas regiões urbanas dos grandes centros. Não consigo te ouvir. Opa, perdão, estava falando aqui, estava mutado. Boa. E tendo em vista, né, Danilo, que esse mercado é um mercado relativamente novo, né? E tu já estás também nesse mercado há algum tempo. Quando a GoElectric surgiu, Danilo, qual foi tua visão assim, inicial sobre mobilidade elétrica para pensar, não, beleza, agora entendi um pouco mais sobre esse mercado, vou investir nesse mercado. Qual foi a tua primeira visão inicial sobre esse mercado, Danilo? Não, primeiramente, importante mencionar a nossa inquietude junto ao conceito de energias renováveis, né? Nós já estávamos inseridos em outros segmentos e também pelo fato de entender que a eletromobilidade é um processo transitório, né, de transição tecnológica, inexorável, ou seja, sem volta atrás, e que indifere de opiniões, é um fato. E nesse conceito, obviamente, já com essa sinergia de tecnologia de energias renováveis, nós encontramos uma oportunidade aí de também participar desse processo, desenvolvendo toda essa gama, esse portfólio, somado ao nosso know-how também, que já estava conectado a essa tipologia de tecnológica. Então, acredito que nós entramos nesse segmento por essa nossa motivação própria e também pelo entendimento que é um processo que não há volta atrás. Boa. E eu acho que você falou tudo, né, Danilo? Ainda a gente tem muitas pessoas que não acreditam, né, nesse mercado, muitas pessoas ainda que são contra.
Na minha visão, tem espaço para todo mundo, né? Quem quiser ter carro elétrico vai ter carro elétrico, quem quiser ter carro a combustão vai ter carro a combustão até um determinado período, né? Porque provavelmente isso vai ser extinto em algum momento, até pelo bem do planeta, né? Mas eu acho que você falou muito, muito bem essa questão de opinião, né? Não é mais uma opinião, já é uma realidade, já tem fatos, já tem dados que comprovam que esse mercado não para de crescer. Então, concordo muito contigo no teu posicionamento. E fazendo um link com isso também, assim, Danilo, na tua visão, quais foram os principais marcos, assim, ou talvez algum tipo de virada de chave desde que tu começou a atuar nesse setor? O que tu considera, assim, que foi uma virada de chave para a GoElectric? Primeiramente, eu sempre falo que se você realmente quer participar desse processo ativamente, né, no segmento, indiferentemente o como você presta algum serviço junto à eletromobilidade, eu acredito que o primeiro passo é você ser um usuário de um veículo elétrico, né, para entender basicamente as dores, né, de um usuário, as necessidades, e aí isso te auxilia num maior entendimento, um entendimento mais rápido do que qual que é a proposição de valor que, porventura, você pode oferecer ao segmento em questão. Então, nosso primeiro ponto ali foi participar do processo através da utilização do veículo em si, né? Somando um pouco o que você havia mencionado, o veículo elétrico, no meu ponto de vista, ele é nada mais do que uma transição tecnológica. E quando nós falamos de transição tecnológica, não há barreiras que impeça, no médio e longo prazo, essa transição ocorrer, né? Não há fatores governamentais, não há fatores de lobbies empresariais, porque os interesses, ao final, é pela transição tecnológica e não por outros fatores. Então, eu acredito que o veículo a combustão ele tem, obviamente, um período de término, e isso já está ocorrendo em diversos países, e a tecnologia, essa transição tecnológica, ela vem de fora para dentro, né? Ela é um processo global, né? Então, nesse sentido, não há mais o que se fazer, é uma questão de tempo. Países como o Brasil, por exemplo, que somos absorvedores da tecnologia por enquanto, não há indústrias nacionais fabricando veículos, mas que no futuro também, por uma questão de necessidade, serão obrigados a também entrar na parte fabril, na parte tecnológica de produção e também absorção da tecnologia. E aí, obviamente, tudo isso faz um sentido no momento que nós entendemos que o tripé, né, da necessidade, da transição, da necessidade da tecnologia, da evolução, né, do consumidor com relação a tudo isso, e o fator econômico, né, que faça sentido economicamente. O veículo elétrico ele já existe há mais de 100 anos, né? Mas agora, nesse período, é o período realmente que fez sentido, que faz sentido economicamente também. Então, esse tripé é o que gera a possibilidade de que isso não haja mais volta atrás, né? Então, nós entendemos isso em 2021, ali, 2020, 2021, quando o Brasil não havia muito menos nenhum fabricante, inclusive de infraestrutura de recarga, estações de recarga. Segundo um levantamento, todos os produtos eram importados, todas as estações eram importadas, e nós não tínhamos, em seu total, nem 10 mil unidades de carregadores importados no país, né? Então, era um momento bastante inicial, né? Poucos veículos rodando, estávamos falando ali de eletrificados entre plug-in e veículos elétricos 100% em menos de 20 mil unidades, ou seja, sem nenhum entendimento de consolidação de mercado, mas nós apostamos que, obviamente, era um passo sem volta atrás. Hoje nós temos mais de 350, 400 mil veículos aí rodando num período curto de menos de 3 anos. Então, eu acredito que o momento é interessante, foi interessante, mas existe ainda muito mais espaço para que nós avancemos, não só a GoElectric, mas todo o ecossistema da eletromobilidade, principalmente na parte de infraestrutura de...
Perfeito, Danilo. E é muito do que você falou, né? É uma transformação, né? A gente sabe que essa transformação ela não vem da noite para o dia, ela vai acontecendo gradativamente. É, a gente observa, né, nesses últimos anos um crescimento do mercado acelerado e um crescimento constante, né? Já temos muitos dados consolidados quanto a isso. E eu acho que é muito do que você falou dessa transformação. Um dia a gente andava de cavalo, andava de charrete e fez essa transformação para o veículo a combustão, né? Então, eu sempre faço esse link aí com essas transformações que estão acontecendo hoje. Então, concordo 100% contigo que é um caminho que não tem mais volta, né? É um caminho que realmente ele tende a perdurar e tende a acontecer cada vez mais rápido. E adicionando um pouquinho, com uma velocidade muito maior, né? Nessa transição, o insumo, né, da utilização da tecnologia, que é a eletricidade, é o insumo mais acessível. Então, isso agiliza, né? Agiliza muito a velocidade, né, a rapidez da integração dessa nova tecnologia junto ao mercado. No Brasil, hoje, nós temos, inclusive, dados que a eletricidade está mais disponível que a própria água, né? Então, é muito mais rápido o processo. A infraestrutura de recarga é um ponto importante para a evolução da absorção da tecnologia de veículos elétricos, mas no meu ponto de vista nós estamos indo a passos largos e estamos indo muito rápido, justamente pelo fato de que o insumo ele está disponível em qualquer lugar. Então é uma questão de implantação, de interesses, mas é muito ágil, muito rápido esse aumento, esse crescimento, né, da infraestrutura de recarga, né, não só no Brasil, mas em qualquer lugar. Perfeito, Danilo. E principalmente acho que a gente está muito favorecido no Brasil de estar num país que a gente consegue ter acesso fácil à energia renovável e consegue ser um gerador também, né? Então acho que também facilita muito esse caminho para a eletrificação aí das nossas frotas. Boa. E aí eu já quero puxar uma primeira pergunta que surgiu aqui, Danilo. De que forma um carregador DC agrega valor imediato à rede comparado ao AC? Em termos de tempo de permanência, ticket médio e conveniência para o usuário. Então, tendo em vista que o teu foco hoje é muito mais em carga rápida, né, em gerar essa conveniência, como que tu enxerga esse paralelo, Danilo, do carregador AC, do DC, do investimento, do retorno, da comodidade? Queria que tu pincelasse um pouquinho a tua visão, a tua opinião sobre tudo isso. Excelente pergunta. Eu sempre tenho uma premissa, né? Quando nós temos muitas necessidades, muitas solicitações por parte de diversos demandantes, e a primeira pergunta é que carregador eu utilizo, né? Que tecnologia que eu preciso, etc. Então, a gente tentou, de uma forma simples, entender qual que é realmente a necessidade daquele local ou daquele usuário, etc. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: existem carregamentos onde você tem um tempo de ociosidade de utilização disponível ali, e você tem lugares onde você não tem tempo de ociosidade de utilização. O que eu quero dizer com isso? Locais onde o veículo elétrico ele para carregar, e o usuário, seja quem for, ele tem tempo de espera, ele pode esperar para carregar um veículo. Basicamente, o que ele deve pensar é num carregamento de corrente alternada com uma potência limitada através, né, do próprio módulo de conversão do veículo, e ali ele vai ter, obviamente, um investimento menor, né, de estações, da própria infraestrutura, porém, ele tem aquele tempo necessário, suficiente para carregar o seu veículo. Nós estamos falando aí de residências, de condomínios, etc., onde o proprietário do veículo ele vai deixar o carro por horas, né, ou até mesmo em estacionamentos, que ele deixa um período bastante longo, e ali você não tem a necessidade, obviamente, de ter uma infraestrutura robusta, né, de carregamento rápido, porque não é a necessidade, né, daquele usuário ou daquele ecossistema. Quando nós falamos de pontos de carregamento onde não há tempo de ociosidade, por exemplo, estradas ou até mesmo pontos urbanos, para atender veículos utilitários de frotas ou caminhões elétricos que estão fazendo rotas logísticas, ou até mesmo
proprietários de veículos que utilizam para trabalho, como os motoristas de aplicativos, etc., você tem aí a necessidade, né, e como outros tipos de demandantes também do insumo elétrico, você tem a necessidade de uma velocidade de carregamento, né? Nós entendemos que mundo afora, no Brasil não será diferente, 80% das recargas de um veículo elétrico serão feitas nas residências, né, dos proprietários dos veículos ou nas bases onde esses veículos estão, mas existe ali uma porcentagem de 10% a 20% desses veículos que serão carregados onde não há ociosidade de utilização, né, daquele veículo, não há tempo de ociosidade. Então, nesses locais, obviamente, é necessário a infraestrutura de recarga robusta, né, os carregamentos rápidos, né, como estradas, como centros urbanos, etc. Em termos de retorno de investimento, como você menciona ali na pergunta, eu acredito que existem modelos diferentes, existem necessidades diferentes. Obviamente, o retorno de investimento de um carregador rápido, né, é muito maior, muito mais rápido do que um carregador lento. Haja vista que você, com uma estação de carregamento rápido, um carregamento DC, você consegue suministrar mais quantidade de quilowatts-hora, mais quantidade de energia em um menor período de tempo. E, obviamente, hoje se considera o fator de conversão é quilowatt-horas por um fator monetário. Então, quanto mais quilowatt-horas você entrega em um período de tempo, mais receita você gera no tempo. Então, os carregadores em DC são os que realmente geram maior faturamento ao longo de um determinado tempo, né? Obviamente que o investimento de um carregador DC é muito, extremamente superior a um carregamento AC, né? Ao mesmo tempo, o interesse por parte do usuário, pela maioria dos usuários, ela vem por uma velocidade de recarga. Muitos poucos usuários estão dispostos a esperar, né, por uma recarga lenta e, inclusive, estão dispostos a pagar por aquilo. Então, eu acredito que é uma prestação de serviço mais sofisticada, mais interessante, onde ele realmente não consegue ter por conta própria, né? Por exemplo, na sua residência, você é capaz de ter um carregador AC, carregar com o custo unitário ali da concessionária residencial, mas se realmente você precisa carregar rápido, você está numa viagem, você está em percurso, né, de um ponto A para B, você precisa carregar rápido e você está disposto, obviamente, a pagar um valor extra com o serviço prestado por aquela tecnologia. Então, nós acreditamos que a conversão, né, da rentabilidade ali da infraestrutura de recarga, ela deveria estar focada no carregamento DC. Perfeito, isso é bacana de tu trazer, Danilo, que muitas pessoas ainda acham hoje que, poxa, eu vou investir num AC, o investimento é menor, logo ele vai se pagar mais rápido. Só que daí não leva em consideração que o DC tem muito mais recarga, gera muito mais comodidade, e geralmente quando eu consigo também colocar o DC, por eu gerar mais comodidade, por eu ter um investimento mais alto, eu costumo cobrar mais caro no kilowatt também, né? Então também facilita essa questão de eu ter um retorno mais assertivo, eu ter um retorno maior, né? Então faz total sentido e é bom a gente conversar com quem já tem vários equipamentos DCs, né? Para realmente comprovar toda essa tese que a gente tem desse lado. Em todas as estações de recarga, todos os hubs de recargas Agroelétrica, nós temos, quase todas, nós temos um ponto de carregamento ou dois, carregamento lento, em forma de backup, inclusive as tarifas cobradas no AC é um pouco inferior, e a utilização desses carregadores são mínimas comparadas aos carregadores DC. Isso nos traz, obviamente, a corroboração de que o carregador DC ele é muito mais demandado do que o carregador AC. Perfeito, Danilo, perfeito, excelente, cara. E em todo esse movimento, né, Danilo, tu que é um cara que é entusiasta de mobilidade já faz bastante tempo, eu costumo dizer que tu estás alguns anos à frente de todo mundo que investe, já te vejo como um visionário
já prevendo os próximos passos do futuro. Em toda essa tua trajetória, Danilo, quais foram os teus principais desafios assim enfrentados? E desses desafios, como que tu fez para superá-los? Como que tu conseguiu superar todos esses desafios aí desses primeiros anos de operação? Existem diversos delimitantes aí, barreiras, né, de entrada com relação à criação de infraestrutura de recarga. A primeira delas é a nossa limitação da nossa rede energética. Nós temos uma certa dificuldade de encontrar disponibilidade energética, somado ao fato que toda a infraestrutura de recarga, principalmente para carregadores DC de alta potência, você precisa muitas vezes de um prazo por parte da concessionária, né, de implantação, e muitas vezes também a necessidade de pagar por essa infraestrutura, né, de conexão. Então, é um ponto que gera delimitações, porque muitas vezes você tem pontos óptimos para instalar um carregador, um hub de recargas, mas muitas vezes você não tem capacidade energética, isso impossibilita de você atuar naquele local, né? Já tivemos diversos casos onde havia necessidade de implantação e não conseguimos pelo fato de não ter infraestrutura energética disponível. O segundo ponto, obviamente, são os custos, né? Os custos elevados com relação a investimento, né? Nós temos um entendimento de que a eletromobilidade, principalmente no carregamento, no conceito de Charge as a Service, na prestação de serviço de recarga, ele não deve ser utilizado estações de recargas pequenas. Dando um pouquinho mais de explicação com relação a isso, entrando um pouco na parte de estratégia, e a beleza disso é que cada empresa ela tem uma estratégia distinta de acordo com a sua própria visão, e faz com que haja pluralidade de opiniões e formas de se fazer, mas nós entendemos o seguinte: no processo de transição tecnológico do veículo a combustão para o veículo elétrico, existem 3 fatores frustratórios, somente 3 fatores frustratórios junto ao usuário. Todos os demais fatores são positivos, mas existem 3 que são, para mim, no meu ponto de vista, principais, que são barreiras de absorção da tecnologia por parte do usuário. Seja ele um usuário de um veículo unitário, ou seja de frotas, ou seja de o que for. A primeira delas é a necessidade de uma auto-utilização do serviço, ou seja, ele deixa de ser servido e ele passa a se autosservir, né, com a necessidade de carregar o seu próprio veículo, né, comparado ao combustão, que você para num posto de combustível e você é servido ali através de um frentista, o que for. Esse é um processo frustratório e ele é endógeno ao nosso controle, porque a tecnologia obriga que seja feito dessa forma, né? A nova tecnologia do veículo elétrico exige que o usuário carregue seu veículo de forma autônoma. O segundo é o tempo que a tecnologia exige, né, no processo de recarga, ou seja, a bateria de um veículo ele é carregado a um período, ele demora um período determinado, depende de tecnologia para tecnologia, de veículo a veículo, e também das estações de recarga, né? Então, também está dentro da tecnologia, está dentro do conceito, né, dessa nova transição tecnológica, e não tem muito o que se fazer, a não ser seguir, né, sempre com as melhores tecnologias disponíveis, tanto de veículo como também de potência oferecida nas estações de recarga. E o terceiro ponto é o tempo que o usuário, porventura, vem a esperar para iniciar a sua recarga, né? E aí, se nós formos analisar esses 3 processos frustratórios, comparado ao veículo a combustão, esse é um ponto que nós entendemos que nós sim temos a oportunidade de minimizar ao máximo. E dessa forma, a Goelétrica, ela entende a eletromobilidade, ela só entende a eletromobilidade com a multiplicidade de conectores em um ponto determinado. Eu quero dizer o seguinte, que indiferentemente se o veículo demora para carregar em seu processo tecnológico ou se ele tem a necessidade de autosserviço, ao menos que o usuário, ao momento que ele chega em uma estação de recarga, ele inicia a sua recarga de forma imediata. E com isso nós
geramos o conceito de negócio que os nossos hubs, os hubs algorithmicos devem ser robustos com multiplicidade de conectores. Um outro ponto que para os novos CPOs, os novos interessados nesse segmento, uma visão diferente é que quando nós utilizamos estações de recargas de potências limitadas, como estações de recargas de 30, de 60 kW, com 2 conectores apenas, imagina que isso é um produto, um serviço a ser prestado que existe uma evolução tecnológica. Então, se, por exemplo, João instala uma estação de recarga de 30 kW em um ponto determinado, e vem Maria, ao cabo de 3, 6 meses, e instala 10 carregadores de 150 kW, João, com a sua estaçãozinha de recarga de 30, fica a ver navios, porque o usuário vai desejar carregar mais rápido e não vai desejar pegar filas. Então, nós visualizamos isso como usuários de veículos elétricos, viajando em países, entendendo como é feito lá fora. Nós entendemos que o conceito ele tem que ser múltiplo. As estações de recarga têm que ter multiplicidade e as estações de recarga têm que ser as mais robustas possíveis, por uma questão de sobrevivência daquele ponto em questão. Então, eu acredito que essas estações pequenas que hoje estão sendo colocadas o próprio mercado já mostrou isso, né? Os primeiros carregadores de utilização pública, que eram os carregadores da BMW, de 22 kW, que carregavam os veículos em 7, todos esses carregadores já não existem mais, porque eles ficaram automaticamente, num período muito curto de tempo, completamente obsoletos. Então, para você fugir do processo, né, de obsolência, você precisa se preparar a sua rede de recarga para um momento já futuro. Obviamente que o retorno de investimento de um sistema robusto como esse ele é muito mais longo, né, e muitas vezes esse é porventura um delimitante, né, um binding de decisão. Então, muitas vezes o CPO, quem está querendo operar naquilo, ele acaba tomando aquela decisão, no meu ponto de vista, curto prazista. Mas esse processo, no nosso entendimento, não pode ser visto de uma forma curto prazista. Você tem return of investment, você tem tempo de payback, você tem necessidade de esperar que se consolide essa necessidade, essa demanda. Então, você já precisa atuar na frente, né? Basicamente é isso. Não sei se fugi um pouco, mas... Não, tá bem dentro, Danilo. E é muito o que você falou, né? Acho que depende muito da estratégia de cada CPO. Ainda tem muita gente que entra nesse mercado buscando um retorno sobre investimento rápido, né? E aí vai cair justamente nesses casos que tu mencionou, de repente ter ali uma evolução tecnológica mais rápida do que ele pensava, e aquele carregador, aquele equipamento ficar obsoleto e ele ter que investir novamente depois, o que vai alongar ainda mais o prazo de payback, né? Então, é bacana que tu já estás enxergando os próximos passos do mercado, né? Já está se preparando para isso, que uma vez que o teu investimento é mais alto, teu payback demora mais, mas tu já está preparado para ter isso a longo prazo, né? Então, isso acho que é muito importante também a gente mencionar. E a minha próxima pergunta era justamente nisso, assim, né, Danilo? A gente entendendo que você está investindo em carregadores rápidos, ultra rápidos, em carregadores grandes, em alta concentração de carregadores, a gente sabe que não é fácil, requer um investimento alto. E seria essa pergunta, assim, tu conseguir dimensionar alta potência, a gente sabe que vai envolver um CAPEX alto para essa operação. Como que tu conseguiu montar e como que tu conseguiu viabilizar um modelo financeiro para que tudo isso se sustente, Danilo? Bom, a Goelétrica é um braço, né, de energia renovável. Nós somos um grupo de empresas, atuamos na parte de energia solar térmica, temos um processo já de 15 anos de empresa, com uma cadeia distributiva bastante consolidada, são 1.700 revendedores. Atuamos na energia solar fotovoltaica também, com centenares de usinas aí já instaladas. E aí a Goelétrica ela entra no braço de infraestrutura de recarga, e basicamente o que financia, né, esse braço são as nossas atividades como um grupo. Então, os nossos investimentos são investimentos próprios, através do nosso grupo, e aposta, né, uma aposta
com relação à utilização e crescimento exponencial da infraestrutura de recarga. É verdade também que quando você inicia e você não tem parâmetros, né, de outros players, né, de outras características, né, de consolidadas já de mercado, é muito difícil você encontrar fórmulas, né? Existem comercializadores de estações de recarga que te dão um payback ali, né? Te fala o quanto você vai receber fazendo investimento em sua estação de recarga. Isso, no meu ponto de vista, é que nós vivemos em um país onde as coisas não valem, né? O cara está te vendendo um retorno de investimento, né? Na verdade, se você não consegue chegar naquele retorno de investimento, não acontece absolutamente nada com aquele cidadão. E se fosse um país sério, esse cara estaria, né, sofrendo um processo judicial. Não existe uma fórmula mágica com relação a isso. Existem diversas variáveis que interferem no seu retorno de investimento. Depende do local, depende da tecnologia que você emprega, depende do serviço que você presta, depende das suas conexões com relação aos tipos de demandantes. Nesse sentido, você não consegue, em nenhum projeto, estimar com certidão, né, realmente o teu retorno de investimento. E nesse sentido, eu faço uma analogia, né, aquele cara que monta uma lojinha dentro de um shopping, né, e aí ele tenta enriquecer com aquele processo. A minha opinião com relação a isso é que possivelmente esse cara quebre, porque similar, fazendo uma analogia junto a uma rede de recargas, uma andorinha não faz revoada. E quando você fala de infraestrutura de recarga, ou você faz uma rede de recargas, ou você não faz. Quando nós falamos de um ponto de recarga, a possibilidade de você ter êxito é tão igual à possibilidade de você ter fracasso, né? Você não tem absoluta certeza do que aquilo vai acontecer. Você estima algumas coisas, mas você não tem absoluta certeza do que pode acontecer. Existem barreiras de entrada, existem novos entrantes, existem novas tecnologias que chegam, existem diversos fatores, diversas variáveis que podem interferir no seu retorno de investimento, né? E uma vez você fez o investimento, não tem mais o que se fazer. Então, quando você fala em investimento em infraestrutura de recarga, o mais seguro é que você tenha uma multiplicidade, para que você tenha uma média. Você terá grandes vencedores, locais onde você tem um retorno de investimento muito interessante, você vai ter locais onde você não tem tanto retorno de investimento. E a sua média faz um sentido econômico, né? Então, não é um jogo para pequenos sonhadores, né? É um jogo para grandes sonhadores. E aí, esse é um dos grandes desafios, né? Perguntando aqui qual que é o tempo de payback que nós temos nessas instalações. Não existe uma resposta clara para isso. Existem estações de recargas nossas que nós temos um longo prazo de payback, de acordo ao nosso histórico. Existem pontos de recarga que nós temos um retorno de investimento extremamente rápido. Mas o mais importante de tudo isso é a nossa média. E quanto mais nós tivermos essa população, nós teremos uma média mais assertiva, mais acertada, mais consagrada, vamos dizer assim. Perfeito, Danilo. E eu acho que é também até uma analogia se a gente for olhar quando a gente faz investimentos, né? Eu não boto todo o meu dinheiro num pote. Eu diversifico a minha carteira de investimento para que, na média, umas são mais vencedoras, como tu comentou, outras não vão ter um resultado tão bom, mas na média eu consigo ter um resultado saudável, né? Então, acho que é a mesma analogia para a mobilidade elétrica, a gente consegue olhar para o mundo financeiro também, né? Boa. E aí, Danilo, tendo em vista, né, que o prêmio que você ganhou ali foi como o maior MSP da nossa base no Voltbrowse Awards, aqui em abril, em Florianópolis, queria te perguntar, assim, na tua visão, qual foi o principal motor de crescimento da tua base de usuário? Teve alguma estratégia específica que tu utilizou? O que tu acha que foi determinante assim, para que tu conseguisse ter uma crescente na tua base de usuários, né, de novos motoristas aí carregando contigo? Bom, existem alguns fatores que nós entendemos que pode fazer com que sua base de usuários cresça. A primeira delas, obviamente, é quanto maior quantidade
de carregadores você tiver instalado, maior será a sua base. Os usuários de veículos elétricos, eles carregam os seus veículos em locais onde eles precisam carregar seus veículos. Quem achar que o cara vai viajar quilômetros de distância para carregar o seu veículo, ele se engana. O usuário ele pode até fazê-lo, por uma questão de falta de opções. Mas a partir do momento que ele tem opções, ele vai carregar no ponto mais propício e mais interessante para ele. Né? É uma questão de tempo, uma questão de acessibilidade. Então, o principal fator, do meu ponto de vista, é número de carregadores, o maior número de carregadores possível. O segundo fator, obviamente, é custo. Né? O custo ele é sensível para uma parcela dos usuários de veículos elétricos. Os proprietários de veículos que utilizam os seus veículos para a utilização de trabalho, né? Os motoristas de aplicativos, empresas de frotas logísticas, esses caras, esses demandantes, eles são sensíveis ao valor cobrado nas estações. Tá? Essa parte é um fator importante, um fator de decisão importante. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Agora, não são os únicos, né? Não são os únicos que utilizam a base de recarga. Você tem outros demandantes, né? O viajante, né, que necessita uma estação de recarga num ponto de estrada, o fator de decisão dele não é o mais importante o valor, e sim se aquela estação de recarga funciona, se o serviço prestado ele é operante, se a potência de recarga é rápida, se ele tem um serviço de um amenity na região, se é seguro ele carregar naquele local. Existem diversos fatores que fazem com que você consiga aí absorver a utilização. Então, e nós também fazemos hubs de recarga também, não só... Já houve o tempo que nós levantávamos o dedo para cima e escolhíamos um lugar ali, vamos colocar uma estação de recarga, porque ali havia uma sinergia junto ao terratenente, o dono do local, ou até mesmo um potencial investidor parceiro que quer fazer alguma coisa em conjunto. E foi isso o tempo de nós planificar. Isso aí foi no nosso começo, porque nós não tínhamos base de análise. Né? Hoje a Goelétrica ela tem muito clara aonde e como nós colocamos os nossos investimentos em termos de infraestrutura. E, basicamente, o que eu entendo, que a Goelétrica entende, é que nós temos que ter uma demanda inicial controlada, através dos nossos parceiros logísticos. Hoje a Goelétrica ela carrega caminhões pesados, né, devido à nossa característica de infraestrutura que nós estamos colocando, e isso atrai bastante os logísticos de caminhões pesados, e aí a gente tem uma comunicação muito próxima a esses operadores, e isso nos traz o lead real da necessidade desses caras, porque esses caras eles têm já controlado quais são os seus pontos de carregamentos necessários junto aos seus contratos de logísticas. Então nós vamos trabalhando em conjunto para que nós fechamos essa triangulação entre veículo, né, logístico, embarcador, demandante pela carga logística, e infraestrutura de recarga. E essa triangulação ela é feita de uma maneira sinérgica, e obviamente daí nasce os hubs de recarga, e esses hubs de recarga obviamente são utilizados não somente pelas empresas logísticas, que já nos dá uma quantidade relevante, né, de utilização, mas também explorado por qualquer outro tipo de usuário que ali porventura necessite o nosso serviço. Então eu acho que é importante, né, um entendimento um pouco mais apurado para quem realmente você vai servir, né, e não simplesmente levantar o dedo e achar que colocar 100 estações na rua, em qualquer lugar, vai te dar algum retorno de investimento. Você vai ter mais trabalho do que sucesso. Perfeito, perfeito, Danilo. E olhando também, né, para esses motores de crescimento, algo que a gente acredita muito aqui, né, que a gente também está fomentando muito, é todo o processo de roaming, né, que é algo que fora do Brasil, na Europa, já é algo muito comum, aqui no Brasil está se fortificando, né, está se desenvolvendo, e como vocês também investiram nessa parte de roaming com outras redes, na tua visão, né, obviamente que é tudo muito novo ainda, mas no teu ponto de vista, o que gera mais valor tu ter roaming com outras redes, Danilo? Espetacular. Eu acredito que a partir do momento que você... Nós, como investidores privados de pequeno porte, vamos colocar dessa forma, né? Pequeno porte porque lá fora um operador que tem 60 pontos DC é um cara minúsculo.
Nós falamos de milhares e milhares de pontos de recarga de um operador CPO. Então, nós somos pequenos, todos nós. Qualquer um do mercado brasileiro hoje pode ser considerado micro empreendedor nesse segmento. Pode ser uma empresa gigante, mas ele é pequeno no segmento em questão. E aí, nesse aspecto, devido às características, as dificuldades que nós temos no mercado de hub de recarga, o home ele se transforma num processo sine qua non. As empresas, os CPOs, os proprietários das estações de recarga, eles têm que entender que eles só ganham se eles se conectam via gerenciamento dessas estações com outros operadores. Não existe a possibilidade de encontrar, no meu ponto de vista, não existe a possibilidade de encontrar um processo substitutivo, somente complementar. Né? Então, quando você instala um carregador elétrico veicular com a inquietude de transacionar quilowatt em troca de um valor monetário, a única coisa que você deseja é que esse carregador seja utilizado a maior quantidade de tempo possível. E para você fazer isso, não basta só você achar que somente você vai conseguir atrair todos os seus todos aqueles clientes, todos aqueles usuários. Então, o trabalho dos outros operadores como você, eles têm uma função extremamente importante, porque ele já tem um trabalho executado, com uma base de usuários criada, e basicamente com um clique ali de roaming, de conectividade, você consegue automaticamente informar aquele usuário que ele também tem opções, né, que ele pode utilizar. E aí os CPOs, eles ganham, todos eles, né, todos os operadores de estações de recarga ganham com a utilização de diversos usuários, né? E isso facilita muito e traz um maior retorno de investimento, traz robustez no serviço. Hoje, nós temos 60 pontos de conexões DC, mas hoje eu já não falo que eu tenho 60, eu falo que eu tenho 400, porque dentro do home da Votibras, já existem dentro da nossa base dos operadores que já aceitaram o home, nós estamos falando de 400, com uma base incluindo, extrapolando o Brasil, temos pontos até na África, né, que podemos dizer que podem ser utilizados com um aplicativo nosso, que pode ser gestionado através do nosso saque, etc. E nós não sabemos muitas vezes nem onde está esse carregador. Então, assim, é extremamente importante. Os grandes operadores de outros países, eles já entenderam isso. Na França, por exemplo, os 12 principais IMSP se juntaram e fizeram uma mega rede, num acordo comum de como isso é feito. Então, assim, não visualizo outra saída do que a comunização junto ao nosso principal foco, que é a utilização do usuário, né? E aí, entrando numa camada superior, já traspassa o home entre CPOs de um mesmo back-end, mas também entro na parte de comunicação entre diversos back-ends, se comunicando via o CPI ou o que for, para que haja também uma comunicação. Aqui não existe concorrência nesse processo, do meu ponto de vista. Aqui existe complementariedade, né? Então, aqueles que entenderem isso mais rapidamente, acredito que terão uma maior vantagem competitiva. Aqueles que acham que são capazes de viajar sozinho nessa jornada, eu acredito que tende a sucumbir-se dentro do seu próprio ego. Boa, Danilo. Concordo muito contigo. Eu acho que quem está no centro de toda essa discussão é o usuário, né? Vou facilitar a vida do usuário. Como eu vou trazer mais possibilidades para que esse usuário tenha um bom atendimento, seja carregando no meu carregador, se tiver, por exemplo, em São Paulo, ou ele está em Minas Gerais, ele vai conseguir carregar num carregador de um parceiro, né? Então, acho que tudo gira em volta do usuário e é muito importante a gente ter essas iniciativas também de a gente conseguir levar essa comodidade e a gente conseguir ter esse apoio, né? A gente ter uma relação de ganha-ganha, onde, beleza, eu vou te ajudar, vou te ceder os meus carregadores, os meus usuários vão ver os teus carregadores e vice-versa. Essa relação de roaming bilateral, acho que também é de fundamental importância, ajuda o usuário e, consequentemente, ajuda todos os CPOs também a terem mais recarga, a ter mais rentabilidade nas suas redes, né? Então, estou de acordo com tudo que tu trouxe aqui. E falando um pouquinho mais de novas iniciativas, expansão ou até nova tecnologia, Danilo, tem alguma coisa assim no radar de vocês, para talvez uma possível expansão, algo talvez tecnológico que vocês estão vislumbrando? Terias alguma coisa para compartilhar sobre isso?
Sim, podemos mencionar a nossa inquietude na implementação de hubs de recarga já mais conectados junto a fontes de energias renováveis próprias, usinas fotovoltaicas. O insumo energético hoje é um fator, é o principal custo da operação, e a tendência junto às concessionárias é que esse custo sempre aumente, exceto em um momento muito pontual da nossa história de fracasso. Nós sabemos que, historicamente, a energia só sobe de custo, só sobe de preço. E existe um processo, ao mesmo tempo, de comoditização via aumento de oferta de serviço de recarga. Então, essas margens de contribuição, elas tendem a ser cada vez mais exprimidas, no meu ponto de vista. E quando nós falamos desse rango de retorno, né, nós temos que trabalhar em cima do que nós temos acesso, que é a parte energética. Então, nós estamos trabalhando aí, já temos, por exemplo, um dos nossos hubs, ele é conectado a uma usina solar, e praticamente toda a energia que se oferece nessa base, nesse hub de recargas, ele é provido de energia solar própria nossa, ali, da nossa usina de 450 módulos, né? E aí, esse é um ponto que nós estamos focando para criar novas estações, também focado a isso, e também trazer o que nós entendemos que é o futuro da energia, que é os bancos de baterias conectados à rede, reduzindo custos excessivos em momentos de ponta, e inclusive possibilitando, de acordo com a delimitação da rede de concessionária energética, né, de energia, as delimitações de potência disponíveis, a gente consegue, através desses bancos, desses BES, aumentar a potência de entrega, de oferta nesses carregadores, né? Então, nós temos aí alguns projetos que estão no pipeline de criação de hubs, a gente chama de carga ultra rápida, né? Para que a gente consiga também sair na vanguarda nesse aspecto, né? Perfeito, perfeito, Danilo. E é muito importante isso que tu trouxe, né? Hoje é algo sensível essa questão da energia, até porque, como tu comentou, a energia tende a aumentar, e tu tendo essa energia renovável, tu consegue reduzir custo na ponta, obviamente, tu consegue ter mais competitividade no mercado também, né? Então, com certeza faz bastante sentido. E para os próximos anos, Danilo, o que a gente pode esperar da GoElectric, cara? Crescimento. Nós temos a inquietude de ser um dos operadores, né, junto a tantos outros aí, na criação de infraestrutura de recarga, atendendo a todos os tipos de demandantes. Acho que tem muito espaço de crescimento. Nós e nem ninguém aqui no Brasil, pelo menos o que eu vejo, pode dizer que é uma empresa grande nesse segmento. Então, estamos todos aí num processo embrionário, em todos os aspectos, em todo o ecossistema, do meu ponto de vista, tá? Isso comparativamente falando, junto a mercados mais consolidados, né? Estamos falando aí eu chutaria 2.000 estações de recarga DC instaladas no Brasil, e olha lá, não sei se chega, reais, né? Não, e contra 13 milhões de um mercado chinês. Então, onde nós estamos e aonde estão os mercados consolidados, né? Obviamente que os mercados são diferentes, são menores, mas o Brasil, com uma frota aí de 65, 70 milhões, não sei exatamente o número de veículos, existe muita coisa a acontecer. Nós entendemos que o processo de transição tecnológica é inexorável. Toda a frota de veículos, no nosso ponto de vista, indiferentemente quando, será elétrica, não será híbrida, será 100% elétrica. Então, isso exigirá, obviamente, pontos de carregamento, né? Seja pontos de carregamento individualizados, privados, ou seja, carregamentos públicos. E o nosso objetivo, obviamente, é participar desse processo, né, da maneira mais assertiva possível. Perfeito, perfeito, Danilo. E como a gente já tem uma parceria aí há algum tempo, né, já uma parceria aí de alguns anos, queria que tu compartilhasse também com todo mundo, na prática, Danilo, como que tu entende que a Voltbras apoia a GoElectric na operação? Ou como que tu entende que faz sentido tu ter a Voltbras como parceiro tecnológico?
enfim, no geral, assim, como que tu entende que nós conseguimos te apoiar em todo esse teu movimento aí de ser um cara entusiasta em mobilidade e de um cara aí que tem planos ousados aí para o futuro também? Uma pergunta, eu acho que a Voltibras, nós iniciamos em 2021 ali, e é muito interessante, porque hoje as informações elas são muito mais, estão muito mais disponíveis, né, para aquele que deseja, por exemplo, apostar ou aprender sobre infraestrutura de recarga. Naquele momento não havia muita informação. A gente foi aprendendo no solavanco ali. A Voltibras já existia há algum tempo, não muito tempo também, mas já existia há algum tempo, existia algumas operações. E a Goelétrica, acho que, não sei se foi, mas acredito que tenha sido uma das primeiras ali a apostar pela tecnologia. Nós somos uma empresa que estamos focados na parte do hardware em si, então nós temos um processo sim verticalizado no conceito de hardware, desde do branding, da tecnologia disponível lá fora. Eu não acredito na indústria local, em nenhum segmento, acredito na indústria já consolidada, principalmente asiática, então nós entendemos que é muito mais fácil utilizar e customizar uma tecnologia já existente e trazer na nossa necessidade, e aí sim sermos responsáveis técnicos por aquilo, e aí essa verticalização ela vai desde da importação desses equipamentos, da criação de projetos de implantação desses equipamentos, na comercialização desses equipamentos e no comissionamento, né, na instalação e infraestrutura. E, obviamente, quando nós falamos de carregador elétrico veicular, você tem a necessidade de gerenciamento de gestão. E esse gerenciamento de gestão é através de tecnologias, né, de informação, de software, etc. Então, se nós, como empresa, formos focar em tudo, nós não seremos absolutamente ninguém. Então, nós entendemos ali naquele momento que nós não temos a necessidade, nem temos a expertise, nem recursos humanos, financeiros, etc., para desenvolver tecnologias de software para a gestão da recarga. E nós, então, focamos no que se trata o hardware em si e, obviamente, na implantação e gerenciamento desse hardware, na criação de rede, mas, obviamente, com uma empresa que tem a capacidade de nos dar o respaldo tecnológico, né, o back-office ali, para que essa operação funcione. Então, naquele momento foi decidido pela Voltibras. Nós aprendemos muito junto. Eu acredito que a Goelétrica, eu lembro que quando nós em 2023, ali, quando nós colocamos o maior hub aí do Brasil em estrada para rodar, que foi o de Santa Rita, no primeiro dia da inauguração, foi lá em julho de 2023, no primeiro dia da inauguração, a Auto Sport foi fazer uma reportagem e saiu lá na Auto Sport que era realmente o maior hub, mas onde já se viu que aquilo era um negócio cobrado. Então, ou seja, nós iniciamos meio que um processo da cobrança da recarga junto ao mercado. Né? Não sei se havia, poderia até haver já naquele momento a recarga cobrada, acredito que já havia, mas não, aquilo veio como uma novidade, como pode cobrar uma recarga na estrada, né? Ali era um momento da girada de chave, porque muitos carregadores estavam disponíveis de forma gratuita, e a Goelétrica apostou por uma recarga paga, obviamente, investimento elevado, não tem sentido absoluto a gente fazer investimento para ficar disponibilizando carga gratuita para ninguém. Nós não somos Madre Teresa de Calcuta, nós somos uma empresa com objetivos econômicos. Então, aquele momento foi bastante interessante, inclusive junto com a Voltibras. Nós aprendemos muito com isso. E aí, eu acredito que esse é um processo de evolução. Os back-ends, eles não são perfeitos, eles nunca serão perfeitos. As necessidades serão continuamente melhoradas, sempre haverá novas necessidades com relação ao que é a gestão e a fluidez da gestão da recarga, mas eu acredito que a Voltibras ela teve um papel importante, ela soube, nesses 3 anos, ela soube entender a dor dessas operações iniciadas aí de recarga junto aos seus CPOs, e eu vejo um parceiro que eu respeito no sentido de que nós estamos trabalhando em conjunto para uma melhoria contínua, né? E é isso. Então, eu não me vejo, o Goelétrica,
sem a Voltibras ou alguma coisa similar para que isso seja levado a cabo, né? É mais ou menos isso. Boa. É importante trazer isso, né, Danilo, que hoje a gente trabalha para os nossos CPOs, né? É muito importante ouvir as dores, as percepções de vocês, e como a gente também é um player que se posiciona, né, Danilo, sendo totalmente agnóstico, né, não tendo conflito de interesse em nenhuma ponta, a gente faz de tudo que está do nosso alcance aqui para que vocês, como CPOs, cresçam e a gente cresça junto com vocês, né? Então, fico muito feliz de ouvir tudo isso também. Existe, só complementando, existe, claro, existe uma confusão no mercado brasileiro com relação ao que é back-end, o que é MSP, o que é CPO, né? Muitas vezes as pessoas não entendem muito, mas o mais importante é que cada um entenda qual que é o seu role no ecossistema, cada um entenda o que cada um está disposto a fazer, e essa sinergia ela não pode haver, né, conflitos de interesse, né? Se você tiver um cara que tem um back-end e ao mesmo tempo está implantando pontos de recarga na rua, e você se associar a esse cara, nem do nomes, mas é uma questão natural, né? Obviamente você está abrindo a cozinha da sua cozinha ali, abrindo as portas da sua cozinha, com um cara que está criando, né, restaurantes e aprendendo como você faz, para quem você serve, e quanto você cobra por aquilo. Então não tem, no meu ponto de vista, sentido em absoluto você se conectar com empresas que tenham interesses similares aos seus, no sentido de fazer exatamente o que você está fazendo. Então, a Voltibras, ela foi feliz no momento que ela entendeu que o role, né, a responsabilidade junto ao ecossistema era basicamente focar na maldita gestão dos carregadores e auxiliar na gestão dos carregadores dos malditos CPOs. Né? Eu exalto a palavra maldito, mas é uma forma de extrapolar. Assim, e é difícil você encontrar empresas que têm claro o que deseja ser, né, no médio e longo prazo, né? Porque você vê no mercado empresas que começaram de um jeito e foram se adaptando, e aí altera a estratégia da empresa e hoje atua em tudo quanto é ponta e faz tudo quanto é coisa, e etc. E aí você acaba se perdendo ali no sentido de que, cacete, ao final, como que vai ser isso aqui? Então essa garantia de que nós somos isso, nós fazemos isso, nós queremos ser isso, te interessa? Isso foi deixado bem claro desde o início por parte da Voltibras. Não acredito que seja a única, mas para mim, naquele momento de decisão, foi a que mais me gerou confiança no que realmente eu já queria ser como GoElectric dentro do mercado. Só para boa. Não, perfeito, Danilo, faz total sentido. E eu acho que talvez ali neste início, né, essa confusão de saber o que é SPO, o que é MSP, o que é back-end, até para conseguir se posicionar por parte dos empresários, gera um pouquinho essa confusão. E quando a gente começa a compreender o que cada um faz, qual que é a responsabilidade de cada um, aí esse caminho fica mais claro. Isso que tu trouxe, né, de estar com um parceiro tecnológico que não vai concorrer contigo em nenhuma ponta, vai fazer total diferença, né? Principalmente numa parceria de longo prazo, né? E aí, para a gente fechar, Danilo, queria que tu trouxesse aí um pouquinho, cara, uma mensagem, qual que é o direcionamento que tu busca aí para os players os novos CPOs ou CPOs que já estão no mercado, que buscam crescer. Qual o recado que tu gostaria de deixar para essa galera? É interessante, fazer o que gosta. O retorno é um resultado, o retorno de investimento é um resultado de um bom trabalho. Não existe, algumas frases, alguns clichês aí, não existe milagre. Não existe milagre na infraestrutura de recarga. Ninguém vai se enriquecer com ponto de recarga no terreno do vizinho. Ninguém vai enriquecer colocando uma estação de recarga no terreno do vizinho. Uma andorinha não faz revoada. Né? Fazer o que gosta. Tô sendo filosófico aqui. Uhum.
E entender que isso aqui o ecossistema de infraestrutura é um jogo de várias mãos. Ninguém anda sozinho, ninguém é nada sozinho nesse mercado, principalmente nesse mercado, porque é um mercado extremamente veloz, extremamente está crescendo de uma forma absurdamente, tanto na oferta como na demanda, com uma evolução tecnológica feroz. Então, é muito fácil errar, é muito difícil acertar. Então, a tecnologia, ela evolui. Os equipamentos ficarão obsoletos. Sim. Tem uma série de coisas que devem ser colocadas no entendimento, no estudo, para que seja feito. Mas, assim, existe espaço para muita coisa, para muita gente, e tentar entender realmente quais são os parceiros adequados para que você consiga errar menos. Perfeito, perfeito, Danilo. Danilo, te agradecer aqui mais uma vez pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, mesmo tendo aí vários carregadores, tendo um negócio gigantesco, tu tirar um tempo para conversar com a gente aqui, para compartilhar um pouco da tua história nesse mercado é muito valioso. Então, muito obrigado novamente. Aqui, então, a gente vai encerrando, pessoal, mais um congresso de redes de recarga. Qualquer dúvida que tiverem aqui, o time vai deixar o contato do nosso time, caso vocês queiram conversar, tirar dúvidas sobre o congresso, sobre modelo de negócio, sobre mercados, estamos super abertos aqui. Te agradecer mais uma vez, Danilo, muito sucesso para você e continua contando com a gente aqui sempre, tá bom? Ok. Grande abraço, pessoal. Até mais.